Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que vem chegando. Vamos a mais uma live do terror. Hoje eu achei o tema bastante pertinente, né? Falar um pouquinho dos rolos da igreja, já que saiu essa notícia hoje aí da orgia lá no Vaticano. Então, bom, vamos botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, né? E eu não estou aqui hoje exatamente para contar a história dos Templários, tá? História dos Templários, vou falar um pouquinho, lógico, porque apenas para que vocês tomem conhecimento, né? Mas é óbvio que existe muita coisa, né? Que se fala aí sobre os Templários na internet, livros e mais livros foram publicados, né? Mas o que eu quero falar sobre para vocês, principalmente, foi uma experiência que nós tivemos, eu e a Gisele, né? Anos depois de eu ter pertencido à Ordem Templária, e eu acho que tudo isso vai ser bem esclarecedor. Mas a Ordem Templária, ela, durante o decorrer do tempo, né? Ela adquiriu, obviamente, aí diversos conhecimentos espirituais, culturais e, consequentemente, com os seus conhecimentos, né, e o seu poder financeiro também, ela se tornou uma potência mundial e na qual ela influía em todos os setores de todos os países durante a Idade Média. E a tamanha era a influência dela que ela causou até inveja aos reis, porque, além de ser uma organização, digamos, de cunho religioso, eles tinham um poderio militar, né? E os Cavaleiros Templários eram conhecidos, né, pela sua astúcia, né, pela sua sagacidade, pelo poder bélico, enfim, né? Eram guerreiros temidos, guerreiros muito bem treinados, né? Os pobres cavaleiros de Cristo, né? Que de pobres, na verdade, não tinha nada. Se bem que, para você entrar na ordem templária, você renunciava todos os seus bens, praticamente você entregava, você pagava um dote, e no mesmo molde da igreja, quanto maior o dote, mais a possibilidade de crescimento, né? Em que você vai ocupar e galgar posições. Então, a templária, a igreja, ela não difere em nada até hoje, né? Eu lembro muito bem, porque estudei em colégio de freiras, e nesse colégio de freiras, as freiras que podiam pagar o dote, elas estudavam, faziam faculdade, e aquelas mais pobrezinhas, elas iam trabalhar na faxina, na cozinha, coisas assim desse tipo, né? Então, é uma sociedade realmente muito democrática, como se observa. O Felipe o Belo, rei da França, ele estava muito endividado por causa das guerras, né, que ele tinha empreendido e, e ele estava com os tesouros reais à míngua, né? E aí ele voltou os olhos dele para as fortunas dos templários e, obviamente, ele foi macomunando, né? Se macomunou com o Papa e tentou destruir a Ordem Templária se apossando dos seus tesouros, né? Essa guerra santa aí contra os templários culminou na época com a prisão do Jacques de Molay em 1314 e com a prisão e morte em toda a França, né, de diversos outros nobres templários que eram dirigentes das ordens que constituíam os castelos templários, né? A ordem templária, obviamente, depois ela teve alguma remanescência, né? Se diz que até os templários estiveram presentes
na Ordem de Malta, através dos jesuítas, sobreviveram, né, no meio jesuítico, até porque a Ordem Jesuíta é uma ordem quase que paramilitar. Eles não eram guerreiros, assim como os templários, mas a sua organização interna era uma organização muito rígida, né? Até hoje é, inclusive. No dia 18 de março de 1314, o Jacques de Molay, o grão-mestre da ordem, ele iria para a fogueira. E então o condenado à morte, né, ele pediu duas coisas: que as mãos dele fossem atadas ao peito, em posição de oração, e que ele tivesse voltado para a Catedral de Notre-Dame. No caminho, ele parou, olhou para o rei Filipe o Belo e o Papa Clemente V, né, que o tinha condenado. Aí ele rogou uma praga. Ele disse o seguinte: antes que decorra de um ano, eu os convoco a comparecer perante o tribunal de Deus. Malditos. E depois disso ele foi queimado vivo. Foi consumido pelas chamas, né? E eu diria até que a ordem, em termos de organização, a Templária, acho que foi uma das mais poderosas realmente que existiu, né? E os templários, convém dizer, que eles tinham uma regra de estrita obediência ao Papa, né? Mas, mesmo assim, né, a cobiça, né, da igreja e da nobreza falou mais forte. Então, só para fazer um perfil, antes de falar, chegar no assunto que eu quero, a ordem ela foi fundada em 1119 para dar proteção aos peregrinos cristãos na Terra Santa. Então, a cidade ela tinha sido conquistada pelos cruzados em 1099 e então, mesmo assim, ela continuava um problema, porque ela estava cercada de muçulmanos por todos os lados. Então, a solução foi proposta por o cavaleiro francês Hugo de Payan, que agradou o rei de Jerusalém, o Balduíno II, a criar uma força militar subordinada à igreja. É uma ideia inédita, né? Até então, existiam os monges de um lado e cavaleiros de outro. Então, o Paim ele inventou uma nova figura, a do monge cavaleiro, né? E, inclusive, tem um livro que é da Marion Melville, que é um livro, inclusive, muito famoso, né? La Vida Secreta de los Templários. Ela fala que esse exército foi formado por frades e escolheram aqueles que eram bons de espada, né? Continuaram os votos, como eu já falei, na igreja, e assim foi fundada, começou-se então a ordem do templo, exatamente no lugar onde foi construído o templo mítico de Salomão, né? Por isso que surgiu o nome aí de Templários. Em 1129, ela recebeu a aprovação do Papa no Concílio de Troyes. E aí veio a consagração definitiva, com uma bula papal que isentava os templários de obediência às leis locais. Eles eram submetidos dali adiante somente ao sumo pontífice. E os cavaleiros, eles admitiam, né, até excomungados, né, nas igrejas, porque eles queriam guerreiros. Então, se o cara ele soubesse lutar, não tinha problema. Então, eles eram admitidos, né? Mas para a mentalidade religiosa e para a igreja, isso aí já era uma blasfêmia. Quando começou, então, alguns atritos com a igreja, né? Uma vez, um grupo de templários ele interrompeu uma missa na Basílica de Jerusalém. O padre ele era da Ordem dos Hospitalários, né? E eles tinham uma rixa histórica, né? Aí os templários eles foram censurados, aí teve uma intriga lá dentro. Inclusive tem um filme, né, que fala sobre os cruzados, né, e sobre os templários. Eu esqueci agora do nome desse filme. É um filme até, acho que deve ter uns 6 anos, mais ou menos, 5 anos, mais ou menos, que foi produzido, que é um livro bastante interessante que fala, inclusive, do Saladin e fala dos muçulmanos, como é que eles tomaram, né, Jerusalém e tudo mais.
Então, como eu já disse, os templários eles tinham alguns méritos e o que os diferenciava, né? E eles podiam receber doações também. E eles foram os primeiros a organizar, através das suas fortalezas, seus castelos, a, uma forma de letra de câmbio, que foi a primeira que existiu, em que a pessoa da nobreza depositava uma quantia em dinheiro, recebia um documento em que ele poderia ir até outro castelo e retirava lá a mesma quantia. Né? E então foi a primeira forma de letra de câmbio que existiu, né? Um cheque ao portador dos templários. E obviamente eles taxavam isso, e então foi uma primeira forma de criação de um sistema até bancário. Então, imagina a força, porque o pessoal viajava pela Europa ou viajava até a Terra Santa, fazia a peregrinação, e era muito complicado naquela época, em virtude dos saqueadores, né? Eram muitos saqueadores no decorrer do caminho, ao passo que se ele tivesse só com esse documento muito bem guardado, um documento normalmente nominal, ele podia retirar esse local sem nenhum tipo de problema, né? Então, no dia 13 de outubro de 1317, teve uma operação sigilosa da guarda do Filipe, que encarcerou boa parte dos templários na França. As acusações foram no mesmo molde da Inquisição, que eles tinham rejeitado a cruz e Jesus Cristo, que faziam beijos obscenos, que havia sodomia e idolatria. Engraçado, né? Hoje a notícia aí do Vaticano e eles falando isso daí. Até interessante. E os interrogatórios eram a mesma coisa que foram feitas com as bruxas, né? Com as feiticeiras, a mesma coisa. Interrogatórios brutais, eles tinham os pés e mãos queimados, eles quebravam os ossos do corpo naquelas aquelas maquininhas de tortura, né? Que inclusive a Gisele ela falou que vai fazer um vídeo para o canal Coisas de Bruxa. Aliás, esse vídeo também vai para o canal Coisas de Bruxa, né? Vai nas lives do terror. E então ela vai fazer um vídeo até falando desses aparatos de tortura, né? Que eles eram muito criativos. A igreja sempre foi muito criativa com esse tipo de coisa, né? E os templários não foram a exceção à regra, né? E a pá de cal final foi a execução do Jacques de Molay, né? E a praga do Jacques de Molay pegou mesmo, né? O Clemente, o Papa Clemente, ele morreu 42 dias depois do que Demolay rogou a praga, e o Felipe, o rei Felipe, ele bateu as botas em 29 de novembro daquele mesmo ano. Assim acabava a história dos Templários. E aí existem muitas lendas, né? Claro que os Templários eles acharam o Santo Graal, que tinha encontrado a Arca Perdida, que encontraram os tesouros do Templo do Salomão. Eu diria até que a maioria disso daí não passa realmente de lenda, né? Eles tinham dinheiro porque a nobreza financiava e era importante para a proteção deles. Eles lutavam pela nobreza, então eles recebiam, eles eram, né, uma forma de soldados da fortuna da época, né? Então a troca de boas ações para a organização templária, eles defendiam a nobreza daquela época, né? Outra lenda interessante é que diz que a sexta-feira 13 se originou daí, né? Porque era um dia de azar, porque ele teria morrido dia 13 de outubro de 1307, né? Foi a data que ocorreu a prisão de todos os templários na França, mas isso aí também eu acredito que seja besteira, porque tem outras menções a sexta-feira 13, né? Mais recente. O que é mais interessante
da Ordem Templária, é o famoso ídolo, né? Que era atribuído alguns poderes sobre-humanos. Esse ídolo com o qual os gnósticos eles representavam ele com uma o Deus barbudo era chamado pelos gnósticos, né? E os templários então foram acusados, né, de adorar um ídolo com cabeça de bode, né? Uma coisa obviamente para a época completamente demoníaca, né? E eles chamavam esse ídolo, que foi originado, eu vou explicar melhor para vocês, mas era chamado de Bafomé, que significa batismo de sabedoria. Juntamente com os pés, né, que eram em forma de galo, né, aí tem as asas, ele era uma união, né, num sentido andrógeno, místico, uma mistura, era um ídolo que era uma mistura e que tinha alguns significados, que era amedrontar e afastar os profanos do reduto sagrado do templo, testar a coragem dos novos cavaleiros, né, velar o simbolismo, né, dos templários, e o que pouca gente fala, que esse Bafomé era exatamente uma egrégora de proteção dos templários. Né? Ele é um misto, né, de cão, burro, touro, as asas negras, né? Enfim. A parte inferior dele tem o símbolo do caduceu, né, que é o pênis, né, com as serpentes em volta. Enfim, é uma figura mística e tem um significado profundo, mas o ídolo, né, ele já vem de uma situação muito mais antiga, de uma lenda, né, que diz que o filho de uma família nobre na cidade de Sidom, na Fenícia, ele amava uma jovem que veio a falecer, que eles consumir o casamento. Aí ele ficou tão assim, louco de amor, de desejo por ela, dele, ele abriu o túmulo, né? Ele teve relações com o cadáver, né? E daí ele cortou a cabeça da jovem e levou essa cabeça junto com ele. Dessa lenda, diz que essa cabeça era dotada de poderes estranhos, porque ele passou a proferir oráculos consultando essa cabeça. E é interessante que os templários eles tinham exatamente a mesma crença, né, nos crânios. Eles tinham uma coisa com crânios que era um absurdo. Eles colocavam os crânios dos templários mortos, eram colocados em aparatos de cristal geométricos, com raios, né, de prata e de ouro, e esses aparatos, né, com crânios humanos, era chamado de bafometes. E esses bafometes, eles faziam rituais, né, que são rituais conhecidos dentro da esfera ocultista como rituais da animasola, rituais esse que a igreja continua a fazer até hoje. Né? Esses rituais com os crânios humanos, eles faziam exatamente para obter oráculos, obter favores. Então eles faziam esse ritual porque eles acreditavam que com a maneira que foi feita a construção ali daquela cabeça, eles teriam a proteção e conseguiriam. Então havia toda uma ritualística em torno disso daí. Bom, fato é que os templários, quando eles criaram o ídolo Bafomé, esse ídolo Bafomé ele foi ativado com uma série de rituais
e que servia exatamente para a proteção da ordem. Nos anos 80, eu fui membro, eu não vou falar com detalhes, porque eu não quero citar o nome de ninguém, também já nem importa mais, mas eu fui membro de uma organização templária e para o Bafomé, e o Bafomé era uma egrégora igualmente de proteção para a loja templária. Eu, naquela época, nos anos 80, não tinha internet, não tinha nada disso, eu achava o máximo, porque quem se encontrava lá era o pessoal que gostava de magia, de ocultismo, então batíamos longos papos aí sobre o ocultismo. Né? E depois eu me mudei da capital, fui para o interior, e eu tive um sonho com essa ordem a que eu pertenci, em que eu enxergava dois caixões com água. Eu imediatamente tive esse sonho, eu via a loja templária, eu peguei, liguei para o meu grão-mestre na época, né? E falei para ele, teve dois sonhos muito esquisitos. Geralmente o caixão com água, ele pode representar algum problema com sangue, né, na cabeça, algum tipo de coisa assim, né? Um aneurisma, ou qualquer coisa assim, mais grave. Então eu peguei e reportei o sonho para ele. Ele falou, não tem problema não, porque defende se tiver qualquer coisa. Aí eu falei para ele, eu tive um outro sonho, depois eu tive um outro sonho e ainda falei para ele, eu tive um sonho de um padre, né? Vou falar o nome porque também não importa, chama-se Padre Fernando, e que é membro da ordem, e que vocês tiveram uma intriga e ele amaldiçoou a ordem. É verdade isso daí? Ele falou, isso aí é verdade, isso aconteceu. Ele falou, mas não tem problema não, é que eu me garanto. Bom, tempos depois, eu perdi contato com ele, fiquei sabendo, a loja mudou para perto ali do Rio Tietê, na Casa Verde, perto da ponte da Casa Verde, e houve uma inundação do Rio Tietê. E a loja foi inundada e ele perdeu documentos, perdeu literatura, enfim, muita coisa que tinha lá nessa loja foi perdida. Então eu já deu para se entender o primeiro sonho. Ele ficou tão nervoso com isso, o mestre da loja, que ele teve um aneurisma, né, cerebral. Então foi a segunda parte do sonho. Anos depois ele veio falar comigo, ele estava doente e tal, né? Em virtude do que aconteceu com ele, né? E ele falou, eu falei, eu devia ter dado ouvidos para você naquela época, não dei, enfim. Bom, o que deu para a gente entender dessa história é que Bafomé não defende nada, coisa nenhuma, nem defendeu os templários naquela época, né? E não defendeu também a, a, a ordem mais atual que eu pertenci, né? Apesar que existem várias ordens templárias por aí, mas não defendeu. Né? Infelizmente ela caiu, foi destruída e tal. E eu achei até curioso isso daí. Depois, eu fiquei sabendo, né, de um grupo de ocultistas que trouxe, pessoas que eu conheci, que trouxe a Ordo Bafometes do Walter Jantschik e fundou essa ordem aqui no Brasil, um grupo aí de ocultistas até conhecidos aí no meio telemita e tudo mais. Olha, pessoal, foi, para falar o português, claro, uma desgraça total. Todo mundo se arrebentou, teve gente que foi assassinada em assalto, olha, tudo aconteceu com esse pessoal, inclusive quem trouxe, né, a ordem também, levou tiro de bandido, sabe? Coisas assim absurdas. Todo mundo se lascou, pegou uma carga terrível, né? E o próprio Walter, fundador, teve derrame cerebral, morreu pobre, miserável, tá? Enfim, mais uma vez provando que essa efígie aí do Bafomé, quando o pessoal vem falar comigo, olha, o que você acha, né? O pessoal adora botar a imagem do Bafomé, né? No altarzinho deles e tudo mais.
Eu falei, eu acho essa imagem aí terrível, eu não gosto nem um pouco dela. E agora eu vou explicar por quê. Lógico que eu e a Gisele, né, como todo bom ocultista, falar, vamos fazer um vamos criar um protetor para a gente ver como é que é, se esse Bafomé defende ou não defende. Então, aí eu pintei num quadro uma figura do Bafomé e nós ativamos esse Bafomé com um selo mágico colocado atrás do quadro. E esse Bafomé se manifestou e começou a atender aquilo que a gente pedia. Ele atendeu, 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 até que o momento começou a atacar. Inclusive, meus filhos começaram a vê-lo. Quando a minha filhinha, na época, a Raíssa, ela era bem pequenininha, ela falou, papai, eu estou vendo essa figura, porque tem um livro, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu acho que é do Marcos Torrigo, se eu não me engano, um livro que ele escreveu sobre o Crowley, e tem a imagem do Bafomé na frente, e ela apontou, falou, papai, eu estou vendo essa imagem aqui, e está me assustando. Aí nós começamos a perceber, e a gente estava sentindo ser tragado para essa idade, que começou a nos ajudar, mas começou a nos atrapalhar. Isso faz anos, hein, pessoal? Isso deve fazer uns 13 anos atrás que isso aí aconteceu, por aí. 12, 13 anos por aí. Aí estava no seu início ainda, né? A gente estava no comecinho. E essa entidade, essa egrégora que nós porque na verdade nós criamos um elo de ligação com a egrégora Bafomé. E essa egrégora nos atingiu diretamente. Quer dizer, começou a nos atender bem, como é habitué dessas entidades que, para poder se envolver dentro da estrutura, né, áurica do iniciado, né, da pessoa, mas depois começou a nos atacar. Para que eu e a Gisele nós tivemos que fazer um ritual para destruir essa imagem, nós queimamos esse quadro, tivemos que falar as palavras da clavícula em cima do selo, olha, deu um trabalho danado, mas a gente conseguiu destruir, quebrar o elo de ligação com esta egrégora do Bafomé. Então, hoje o pessoal vem me perguntar, né, o que você acha, né, dessa figura do Bafomé? Eu falei, pessoal, se eu fosse vocês, eu não utilizava. E eu acho engraçado, quando em muitos lugares por aí, eles querem retratar Lúcifer, né, que é um arcanjo regente, como uma figura de bode, né, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Né? Então, isso aí foi uma experiência que a gente teve, que a gente viveu. Eu aproveitei para contar essa história aí, falar um pouquinho também do passado dos Templários, e que isso aí sirva, de repente, para algum auxílio de vocês, que repensem quando vocês começarem a querer usar essa figura. Porque, na verdade, a pessoa põe lá a imagem e não representa nada. Agora, se a pessoa for ocultista e souber fazer a ativação do egrégora, é complicado. Né? Pessoal, na verdade, eu não deu tempo nem para ver aqui as perguntas que vocês estão fazendo aqui, porque eu precisava contar a história, senão a gente não conseguia, né, finalizar, mas estou dando uma olhadinha aqui agora. Eu estou fazendo a live aqui do computador, então fica mais fácil para a gente olhar aqui, né? Bom. Bom. Bom, deu uma paradinha aí, mas já voltou. De qualquer maneira, deu uma travadinha, mas já está em ordem. Mas, de qualquer maneira, essa é a história que eu tinha para contar. E eu acho que até deu para vocês entenderem mais ou menos quando a gente fala um pouco de egrégora, esse tipo de coisa, que até nós fizemos uma live há um tempinho atrás aí, tá? E é isso aí, pessoal.
Essa é a história que eu tinha para contar hoje para vocês. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima vez. Falou? Um abraço para vocês. Tchau.